Oi, gente, eu sou a doutora Lia Lima, médica endocrinologista. Voltei mais uma vez aqui com informações, dessa vez informações de nutrição. Se a gelatina ou a pipoca pode estar inclusa na rotina alimentar saudável ou não. Eu vou passar para vocês o que é baseado em ciência, não está saindo da minha cabeça, mas vocês que vão ter que avaliar se há necessidade dessa informação incluir nos hábitos de vida de você ou não. Então lá vai. A gelatina e a pipoca, elas podem ou não podem entrar na dieta? Eu vou começar pela pipoca porque ela é um pouco mais fácil. A pipoca nada mais é do que a semente do milho, que na hora que ela é esquentada, a pressão dentro da semente aumenta e ela explode e forma aquela coisinha assim gostosinha, crocante de mastigar. O ideal de cozinhar a pipoca é sem nenhum tipo de óleo ou de manteiga e sem sal nenhum. É somente esquentar a pipoca na panela e depois temperar ela. O que você pode colocar nela para ficar saboroso são os temperos naturais, que pode ser usado a qualquer hora e sempre. E o alho é uma coisa que fica bem legal na hora de temperar, de esquentar ela, na hora que ele fica temperadinho. A pipoca costuma puxar bem o sabor do alho depois que ela explode. Então a pipoca ela é rica em fibras. Ela também é rica nas vitaminas do complexo B. Ela é rica em magnésio e manganês, que são estruturas muito importantes para a saúde da tireoide. A pipoca ela é constituída de vários benefícios. Apesar dela ser um carboidrato, ela é um carboidrato complexo, porque nós sabemos que os carboidratos complexos vêm da origem vegetal e eles são extremamente saudáveis na nossa saúde, inclusive na saúde do diabético. Podendo assim concluir que a pipoca pode ser um lanche da vida de um diabético também. A pipoca, pelo fato dela ser rica em fibra, ela dá a sensação de que você está mais satisfeito, então você deveria comer menos. Eu acho que isso não acontece. Então existem alguns perigos da pipoca. Os perigos da pipoca são os acompanhamentos que ela traz. O excesso de sal que é colocado na pipoca, o óleo que é esquentado, o óleo seja vegetal ou animal esquentado para fazer a pipoca. O ideal é cozinhar a pipoca na panela, sem esquentar com nenhum tipo de óleo. A pipoca de micro-ondas, que ela não é recomendada, e depois eu posso falar especificando por ela, mas é um problema da pipoca, então não escolha pela pipoca de micro-ondas achando que ela é boa. O excesso de manteiga que é colocado na pipoca e o jargão que pipoca só vai bem se for com guaraná. Se ela não vai bem com guaraná, ela vai bem com água. A pipoca de micro-ondas, ela tem aromatizantes. Esses aromatizantes é para dar aquele cheirinho de manteiga maravilhoso que quando a gente tira do micro-ondas e que entra na casa inteira, aquilo ali nada mais é do que aromatizante sintético. Ela tem conservante, ela está dentro de uma estrutura, de um recipiente para suportar calores fortes. Então, tudo isso é químico e não é saudável. O ideal é fazer a pipoca do jeito antigo, na panela mesmo, só com o uso do calor. Vai fazer uma pipoca gostosa. Não usar os óleos para esquentar a pipoca, e quando a pipoca estiver pronta, outra pegadinha da pipoca são aquelas quantidades horrorosas de manteiga que o cara do cinema faz. Não dá, não coloca para que a sua pipoca seja saudável. E aí você pode temperar com açafrão, você pode temperar com alho, você pode colocar um pouquinho, uma pitadinha de sal, apesar de não ter necessidade. E você pode inclusive temperar com o azeite, que fica bem gostosa também a sua pipoca, sua refeição. Agora vamos falar do maior problema da pipoca, é aquele que eu citei, que é o do cinema, que são as quantidades da pipoca. Com certeza a gente sempre fica vendo pipoca na televisão, e aí a gente vai comendo e não nota a quantidade de pipoca que comeu. Outro erro é que a gente também compra grandes sacos de pipoca. Quando a gente vai nas lojas de coisas de casa, quando a gente vai comprar um porta-pipoca, são sempre muito grandes. Então a gente tem que fugir disso, a gente tem que aprender porções. Eu sei falar para vocês de caloria, né? Eu sei te dizer que em uma xícara de pipoca,
em cerca de 25 gramas de pipoca, você vai ter mais ou menos 150 quilocalorias. Se eu considerar que a maioria dos lanches da população normal vai de 150 a 200 quilocalorias, uma xícara de pipoca seria o ideal para consumir. Então, eu falei da quantidade, da forma e das pegadinhas para você conseguir driblar com esperteza. Com certeza vai ter uma alimentação saudável, que a pipoca, ela tá liberada sim na dieta. Ela é feita de carboidrato. Eu já falei que os carboidratos não fazem mal, a gente só pode reduzir os carboidratos da nossa dieta. Agora, se for um carboidrato de origem vegetal complexo como milho, ele é super legal, é uma fonte de carboidrato muito boa, que inclusive os diabéticos podem estar fazendo uso, então sem medo da pipoca. Bom, a gelatina, ela tem vários benefícios. Um deles é rico em colágeno, todo mundo sabe. O colágeno, ele faz parte das estruturas dos nossos ossos, articulações, faz parte da estrutura da elasticidade da pele. Além disso, a gelatina, ela é uma fonte de água, e isso também é muito bom porque mantém a beleza da pele, do corpo, ajuda no trânsito intestinal. Tem o colágeno e tem a água, que ajuda na formação do trânsito intestinal. Ela também ajuda na estrutura do cabelo, das unhas. E outra coisa legal da gelatina é que ela oferece 9 de 10 aminoácidos essenciais. Os aminoácidos são as estruturas que se reúnem de várias formas e formam as nossas proteínas, então são fonte de proteínas também. Ela é uma fonte de proteína animal, eu já citei isso no começo do vídeo, mas existe a gelatina de AHA, que vem das algas marinhas, e aí os vegetarianos podem fazer o consumo dela, mas já não tem colágeno, já não é fonte de colágeno, mas é fonte de água e também é mega saudável. Bom, que mais da gelatina? A gelatina, existem 3 tipos de gelatina que eu vou citar no mercado. Existem outras, mas a que eu vou citar aqui é a gelatina comum, a gelatina diet e a gelatina incolor. A gelatina comum, ela é rica em conservantes, corantes e açúcares. Ela é extremamente calórica, ela não é legal para estar na dieta nem de crianças. O ideal seria consumir a gelatina incolor. Ela tem sim, não vou dizer que não tem corante ou conservante, porque tem conservante, mas pelo menos não tem corante e também não tem açúcares. Então a gente pode fazer com suco de frutas e as crianças estarem comendo aquela coisinha geladinha, molenguinha, com gostinho de frutas. Até pedaços de frutas podem ser colocados, fica super saudável. Tem gente também que bota gelatina incolor no iogurte para ficar com aquela constituição legal de gelatina, e as crianças também vão adorar. Então o ideal é que consuma a gelatina incolor. A gelatina normal, com açúcar e conservante, eu nunca gosto. Mas eu não vou mentir que existe alguns casos que eu indico para paciente meu fazer o uso da gelatina diet. A gelatina diet tem conservante, tem corante, tem adoçante. Não é muito o que eu desejo para o meu paciente quando eu estou fazendo uma reeducação alimentar nele. A gente indica o uso da gelatina diet nos primeiros dias, os primeiros 15 dias de dieta. Esses primeiros 15 dias são cruciais. Ou o paciente supera os 15 dias e mantém a reeducação, ou o paciente não supera os 15 dias e cai no erro alimentar e volta pra gente para reiniciar tudo de novo. Então, a gente tem que ter flexibilidade, a gente não pode fazer dieta muito radical com uma pessoa que faz 20 anos com hábitos alimentares, erros alimentares, que ele está tentando se reeducar. A reeducação, ela exige tempo, prática, disciplina e ter jogo de cintura de saber na hora da fome o que fazer. Uma das coisas que eles se queixam é que durante a noite, ó, tem a queda da serotonina, vem a ansiedade, a vontade de comer doce. Aí é nessa hora que eu indico a gelatina diet, porque ela é docinha, ela dá uma quebrada na vontade de comer doce. E se por acaso ele se descontrolar e comer a gelatina todo, o pote inteiro, ele tá comendo 9 quilocalorias, não é nada que vai fazer a diferença na vida. Ele vai se sentir mal, ele vai tentar não comer a gelatina inteira,
Mas eu também não vou dizer que pode estar comendo pó de gelatina inteira, vou dizer para ele aprender a comer porções moderadas, pequenas, mas se ele chutar o balde e não me contar que comeu a gelatina inteira, ainda tá valendo. O importante é não comer o doce à noite, é tentar fazer uso, beber bastante água à noite, tá enganando o cérebro que não precisa de alimento naquela hora, porque a pessoa criou o hábito de estar comendo à noite para suprir uma necessidade de uma ansiedade, muitas vezes, porque é a questão da serotonina baixa. E aí a gente trabalha para que essa serotonina aumente, ele vai ficando cada vez mais menos, ele vai ficando cada vez mais saciado com pequenas porções, mas a gente tem algumas manobras para ensinar para superar. Depois eu faço um vídeo explicando várias maneiras de superar esses primeiros 15 dias, que para uns são 7, outros são 15, outros são 20, outros são 30 dias de readaptação para superar a fase da noite, que é a fase assustadora da dieta, é a parte pior, é onde as pessoas geralmente pecam. Então, a gelatina, ela é fonte de colágeno, eu falei algumas características do colágeno, mas corre lá no blog se você quer saber a diferença entre o consumo do colágeno hidrolisado e o consumo da gelatina, qual a diferença de um para outro, se você quer mais descrição de onde vem o processamento da gelatina, de como ela é feita. Mas a minha mensagem aqui hoje é: a gelatina sim, também está liberada na dieta, é nosso aliado, ele é fonte de coisas boas para nossa alimentação, não pode ser todo dia, mas ela é uma alternativa também, fica à vontade de fazer uso ela à noite, ensinar as crianças a estar fazendo uso da dieta incolor com frutas, que é bem legal, vale a pena. E se você gostou, faz um curte aí, fala a sua experiência, se quiser ter, se você tem alguma receitinha pra gente com essas substâncias, fala, divide aqui com a gente faz o teste, a gente pode até depois dividir a experiência, se quem gostou, quem não gostou, se errou, se não errou. E compartilha com o pessoal, vamos dividir essa informação, a gelatina e a pipoca